Opa! Boa noite. Boa noite, gente. Olha o líder aí, ó, o Galo Índio, o Henricão, e o Marcelão. Tudo bom, pessoal? Tudo certo, tudo beleza. Boa noite, tudo Bom, beleza? vamos só dar mais um minutinho aqui para a gente começar, até o pessoal ir recebendo as notificações que a gente começou e a gente já começa o nosso bate-papo. Até Tranquilo. lá, eu quero só informar o Marcelo, o Henrique, essa live a gente vai deixar gravada no YouTube, no Instagram, e depois a gente vai estar difundindo ela com o maior número de pessoas que a gente puder que estão na nossa rede aqui da Royal. E a gente espera que ajude os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos amigos a tomar as decisões é, no que compete à venda ou à compra do milho em si, né? Então, mesmo que a gente não tenha uma audiência agora grande acima aí, sei lá, dos números que a gente estava falando mais cedo no online, mas é uma audiência que ela vai crescer ao longo dos tempos, dos dias, porque amanhã, a partir de amanhã, a gente já vai estar divulgando esse link para essa turma que está bem direcionada. E Viu, Marcelão, Ronaldo? ah, Deixa eu só pedir um parênteses. Como eu sou vinculado à CVM, por ser agente autônomo, então é importante a gente deixar só um disclaimer aí, que tudo que eu disser é única e exclusivamente a minha opinião. E portanto, não representa indicação de compra ou de venda, tá? De nenhum dos ativos que a gente for falar. Beleza? vamos evitar os processos já então, né? É bom colocar isso já. E Marcelão, bom que você colocou isso aí, cara. É só um ganchinho, João, já deu 7h30, mas assim, vamos tentar um bate-papo rapidinho para a gente já puxar para o Henrique aí também. Essas decisões de hoje, o Copom já era esperado e o Fed meio que já era esperado também. A gente não teve surpresa nas decisões monetárias, mas o mercado não sentiu tanto, parece que já estava precificado, né? Para o dólar. É, eu entendo o seguinte, uma coisa que chama atenção, deu tempo antes da nossa live de eu dar uma olhadinha no comunicado do Copom, eles retiraram alguns termos importantes, apontaram que já está contratada 0,75 para a próxima, né? Então o mercado já está trabalhando com um juro, uma Selic de 5%, que é 4,25 agora mais 5, e deixou claro que ele deve trabalhar com uma Selic perto da neutra, que na opinião do Banco Central em torno de 6,25 para o final de 2021 e de 6,5 para o final de 2022. No 2022. comunicado deles veio essas informações aí. Pois é, vamos ver o que o dólar vai sentir amanhã, né? Bom, então vamos lá, gente. Primeiro eu quero agradecer muito o Henrique, quero agradecer muito o Marcelo que toparam esse bate-papo aqui conosco. Era um bate-papo que estava previsto para ontem, que é geralmente o dia que a gente teria como dia oficial para os nossos bate-papos aqui no Instagram, mas a gente teve que mudar esse dia, e não tem problema que a gente faz esse bate-papo hoje, depois a gente deixa esse material gravado e divulga. Embora a gente tenha um tempo para falar de mercado, a gente tem um tempo em que as coisas perecem. Nós vamos falar hoje sobre colheita, então à medida que a colheita for entrando, as opiniões vão se ajustando. Hoje esse Sim. bate-papo é muito importante para o mercado de milho, porque a gente quer falar sobre a previsão da produtividade, o que a gente vai conseguir tirar do campo e as previsões de exportações. Esses são os dois números que vão fazer com que os preços tomem rumo de agora em diante, para o segundo semestre de 2021 e para o primeiro semestre de 2022. Então, se você precisa vender ou comprar milho, é importante monitorar esses dois números, produção e exportação principalmente. Então a gente está aqui com o Henrique. O Henrique ele é agrônomo, representante da Corteva, da Pioneer, na região de Goiás, é um dos principais atuantes. A gente sempre escuta falar do Henrique com produtores que estão plantando aí grandes áreas. E o Marcelo, ele é assessor lá da Nova Futura, que também tem operado com grandes players de exportação. Então, eu queria deixar um tempinho para vocês, começar pelo Henrique. Se você quiser fazer uma apresentação do seu trabalho, Henrique, eu só vou pedir para a gente ser um pouco breve, porque na última live a gente caiu e precisou voltar. E eu não quero que a gente caia. Quero que a gente consiga resumir o assunto nesse tempo que a gente tem aqui. Então, eu vou passar para o Henrique e depois a gente fala com o Marcelo para também fazer uma apresentação do trabalho. Bem, boa noite a todos, é um prazer. Tá?
estar aqui falando com vocês. Trabalho na Pioneer aí diretamente ligado a milho safrinha, principalmente. A gente está todo dia no campo. E a gente quer contribuir um pouquinho aí com o bate-papo que a gente tem visto a nível de campo aí no dia a dia e tentar contribuir com a live. Perfeito. Fala aí, Marcelão. Rapaz, travou tudo aqui, eu não escutei nada que vocês falam. Nós estamos te ouvindo, a gente está te ouvindo. Faz uma apresentação breve da sua atuação. Tá. Bom, estão ouvindo bem, né? Vamos lá. Bom, eu trabalho como assessor de investimentos na corretora Nova Futura. Já trabalhei como gestor de risco em empresas de fertilizantes. Então, acompanho aí o mercado há mais ou menos uns 20 anos, embora essa carinha de jovem já tenha um tempinho de rodagem aí no mercado. E de 3 anos para cá, a gente trabalha focado mais com rede de empresas, com produtores, também aqueles produtores que gostam de especular e buscar oportunidades no mercado. É basicamente isso que a gente trabalha. A Nova Futura, que é a corretora a qual eu sou ligado hoje, tem um foco bastante grande em commodities, na área agrícola, e também em gestão de risco com moedas. Esse é o nosso forte aqui. O escritório nosso fica aqui em Maringá, no estado do Paraná, mas nós temos clientes no Brasil todo, inclusive aí na região de vocês, em Goiás, foi onde a gente se conheceu, né, Ronaldo, e um desses clientes. Então, a gente tem essa abordagem e busca ajudar no RED, na proteção do dia a dia aí do agro no Brasil. Perfeito. Bom, então vamos lá. Deu para a gente ver que a gente está tratando com duas pessoas que têm uma expertise muito grande na atuação, o Henrique diretamente no campo, o Marcelo diretamente com os operadores de tela. Bom, eu quero começar aqui a gente discutindo sobre a produção. Eu vou falar os números da Royal, e aí eu quero pedir para vocês discutirem um pouco a respeito disso. Eu vou começar com o Henrique, que está no dia a dia no campo, depois a gente passa para o Marcelo. Eu vou repetir um pouco do que a gente falou na última live, porque são números que estão ainda em ajuste, em discussão. A Conab fala em 24 milhões de toneladas para a safra verão, no Brasil como um todo. Eu, particularmente, acredito nesse número. Aqui para a Royal, a gente também trabalha com 24,285, mas vou falar números redondos para ficar mais fácil. Para a safrinha, somado o Centro-Sul com o Norte e o Nordeste, aqui a gente está falando em 66 milhões de toneladas. Então a gente está falando de uma produção de 90 milhões de toneladas. Deixa eu só falar dos outros números para a gente depois voltar na produção. Estamos considerando 6 milhões de toneladas para o estoque inicial, 90 milhões de toneladas de produção total, 75 para o consumo interno e 22 milhões de toneladas de exportação. A nossa exportação é um dos números mais reduzidos se você for pegar a Conab, o SDA e as outras projeções das outras agências. Então essa atualização ela veio agora, é a primeira vez que a gente está falando desse número de exportação de 22 milhões de toneladas. Para a gente chegar com um estoque final de 3 milhões de toneladas. Então, basicamente, os números ficam em torno da produção e das exportações. E aí eu queria ouvir um pouquinho do Henrique, do que ele tem visto desse milho no campo. Como é que tem sido essa expectativa de produções para vocês da Pioneer e como é que você tem visto a projeção para a região nossa e para o Brasil como um todo que você tem falado. A Pioneer tem atuação, um braço muito forte em todas as regiões. O que você tem visto disso, Henrique? Ronaldo, vamos lá. Vamos tentar contribuir. O que a gente viu esse ano, que de maneira geral a gente teve chuvas irregulares em quase todas as regiões produtoras. Tá? Em algumas regiões a gente teve o que o Rio Grande do Sul sofreu esse ano com cigarrinha, e aqui também a gente tem muita lavoura que está sofrendo com ataque de cigarrinha, e a gente chama muito no campo, está entrando tudo na conta da seca. Mas a gente tem, além do estresse hídrico, a gente tem problemas com pragas em algumas regiões. O que a gente tem visto? Um tímido início de colheita, alguma área irrigada, algum plantio, muito tímido ainda, e que as produtividades estão realmente abaixo do que o produtor já estava imaginando de quebra, e realmente, a hora que colocou a máquina, a produtividade está um pouquinho abaixo da expectativa.
Então já tem entrado algumas lavouras com volumes maiores, Henrique, de colheita? Já está acontecendo algumas colheitas em volumes maiores aqui na região? Não, em volumes maiores não. Acho que todo mundo deu uma começadinha, uma área de pivô, um plantio mais cedo, mas não áreas grandes, tá? O pessoal ainda E com o que... dificuldade de umidade que não baixa, tá? É, E e a chuva gente... agora só dificulta a umidade, né? Exatamente. Então a gente vai ter agora na próxima primeira semana do mês que vem, realmente um início mais esparramado das colheitas. Mas a gente tem visto a nível de campo que as expectativas são de quebra, não de surpresa positiva a nível de campo, sabe, Ronaldo? E o que vocês estavam falando de projeção aqui para a região de sacos por hectare? Essa é uma outra... Como que eu vou te explicar? Esse ano está mais difícil da gente fazer essa previsão, porque a mesma fazenda teve vários talões que não choveu nada. Então, a chuva esse ano foi muito, muito irregular. Então, a gente tem uma previsão de quebra realmente aí, tá? Mas a gente vê que a média geral esse ano aqui, quem fala em média geral de 100 sacos já é um número muito positivo. Estou falando de áreas de alta tecnologia, áreas de bom investimento. Então, a gente vê que realmente a quebra vai ser um pouco maior do que a gente estava imaginando. A outra dúvida, pessoal, fica por conta daqueles plantios tardios. A gente está enfrentando muito plantio tardio, tá? Muita lavoura que não emitiu espiga, muita lavoura que está com falha de polinização, o estresse foi de 60 dias. E essa lavoura hoje é interrogação, né? Muita gente, vamos colher, vai compensar passar máquina, não vai. Então, o mercado está ansioso com essas expectativas. Tá? Você não fala que dá para precisar um número, né? Assim, era a sua expectativa de uma safra boa, com essa falta de chuva e com esse plantio mais para frente, sabe que vai ter perca, mas não dá para precisar um número. Deixa eu só ler, antes de passar, de fazer um bate-papo com o Marcelo aqui também, deixa eu só ler o Leonardo chileno falando, Ronaldo, não esquece de mandar um abraço para o grupo Brasil Agro. A gente tem um bate-papo legal lá nesse grupo, é um grupo bem... já está lotado o grupo, mas é um grupo bem dinâmico e bem fundamental. O Ismarco mandou aqui, Henrique, como você classificaria a produção estimada? Eu acho que é um pouco disso que a gente está falando, né? Não dá para precisar os números, mas você tem visto que as lavouras sofrem um estresse hídrico. E aí ele continua, Ismarco, Henrique, é pior do que 2016? Pelo que você tem uma atuação de muito tempo no mercado, eu fiz essa mesma pergunta na live passada, você vê que esse cenário de estresse hídrico e de possível quebra é pior do que 2016? 2016 foi o ano que ficou marcado para a gente, né? Sim, vamos lá. A gente escuta muito essa pergunta, eu estou há 20 e poucos anos aqui, a gente teve a seca de 2007 também, que foi bem forte. O que muda desse ano para 2016? 2016 a gente teve regiões que choveu. Tá? 2016 a gente teve uma seca muito forte, mas o plantio foi dentro da janela. Tá? Esse ano a gente está enfrentando uma seca mais generalizada que 2016, só que com 15, 20 dias de atraso de plantio. Então, sim, é uma seca mais drástica a nível de janela. Então, eu acredito que a perca vai ser naquele padrão para mais. Tá? Pior que 2000, o mesmo nível de 2016 ou pior? Muito milho plantado fora da janela que a seca pegou em cheio. Entendi. Bom, deixa eu passar para o Marcelo. Dentro dessa perspectiva de produção, Marcelo, a Conab fala em 96 milhões de toneladas, a gente está falando de uma diferença de pelo menos 6 milhões de toneladas, fala em 90 aqui na Royal. O que você tem ouvido falar da turma? O que você tem visto desses números de produção e também até dos números de... A gente não precisou, mas o que seriam os números de quebra para a safra, para essa segunda safra? Eu acredito o seguinte, Ronaldo, infelizmente a Conab de novo está atrasada em relação ao volume, né? Esse número que você apresenta aí, eu acho que é daí para um pouquinho menos, eu trabalharia talvez aí com 88, 89 milhões.
Porque é o seguinte, se você for olhar, por exemplo, o Paraná, você trabalhou com 30% de quebra. É uma região, 30%. eu acho que é 30 ou 35, deixa eu ver, 35 você coloca. Com todo mundo que a gente conversa, ninguém aponta menos de 45, 50%. Então, eu Entendi. acho que aí no Paraná talvez vai ter uma surpresa negativa, infelizmente. O Mato Grosso, eu acho que Goiás você tem, né? Vocês estão aí mais próximos do que. Mas o Mato Grosso do Sul talvez tenha um pouquinho mais também de problema, principalmente aqui na região sul, né, do Mato Grosso. Então eu trabalharia com uma produção, uma safrinha aí de 65 milhões, mais ou menos, que vai dar em uns 89, 88,5. Já com o Eu Norte e o queria Nordeste, entendi. isso. Eu queria aproveitar, Ronaldo, senão vai acabar passando, o que me ocorreu agora, até essa pergunta, talvez até o Henrique pode ajudar a gente nesse bate-papo. Henrique, todo mundo viu que atrasou bastante o plantio da safrinha, né? Você falou em 15, 20 dias, mas tiveram regiões aqui no Paraná por causa da chuva, por exemplo, que atrasou até mais do que isso, tá? A minha preocupação é que a gente vai ter um estoque de passagem muito pequeno, nós vamos chegar lá, né, Ronaldo, para falar disso, mas a minha preocupação já começa a ser a safra verão, se vai dar tempo de plantar milho verão, porque vai haver talvez até concorrência de soja e milho, né, para a safra verão. Então eu queria saber qual Algodão. que é a tua visão disso? Você acha que a gente vai ter espaço, a gente vai ter janela para plantar? Quanto que você acha que isso pode afetar? Então é uma curiosidade que eu aqui de dentro do escritório tenho, né, para conseguir já começar a mapear o 2022. Antes do Henrique responder, só acrescentar algo que a gente tem ouvido bastante também, é que muita coisa já está comprada para soja, inclusive para o verão, né? Às vezes, bom, a gente sabe que a turma cancela muita coisa também, que dá tempo de fazer mudança, mas algumas coisas já estão reservadas, então a gente não sabe se teria espaço para esse aumento de verão significativo. Aí o Henrique pode falar com mais propriedade. Bem, vamos lá. Falar de milho verão, eu acho que é a melhor ferramenta para o mercado que precisa se abastecer é falar de milho verão. Ronaldo colocou muito bem, muita área já contratada, muito contrato de soja fechado, muito compromisso em soja, tá? E pelos preços dos contratos de soja, a gente tem uma expectativa que vai ter uma área de verão, mas pelo que a gente sente hoje, ela vai ser postergada a decisão pelo produtor mais para o mês de novembro, depois que ele conseguir finalizar o plantio de soja, se tudo correr bem, se não tiver neointempéries, ele vai ficar na soja. Sendo que para novembro, se ele ficar uma área para trás, se aparecer uma área nova, aí ele vai optar pelo milho verão. Porque tem a questão do seguinte, a hora que o produtor faz a conta, soja precoce, milho safrinha, matematicamente atrapalha a tomada de decisão. Ele acaba postergando a área de milho para a próxima safrinha. Então, na nossa região aqui, falando de Goiás, eu acho que a área de verão fica flat. Não deve nem crescer muito e nem diminuir, não. Deve ficar muito parecido. Uma das coisas que nós colocamos muito, a gente tem o envio de áudio todos os dias pela Royal Rural. Ontem teve uma fala da ministra até um assunto que saiu agora há pouco, eu ia até tocar nele um pouco mais à frente, mas que dia 1º de julho agora é a data que a CTN-Bio colocou para liberação de importação de milho transgênico dos Estados Unidos. Até daqui a pouco a gente entra com mais detalhe nesse assunto. Mas uma frase da ministra que chamou a atenção é que assim, ela falou ontem, milho não vai faltar, mas não vai ter preço baixo. Se essa CTN-Bio teve que chegar a intervir para liberar transgenia dos Estados Unidos, é porque está precisando liberar fornecedor, tem que se importar porque está faltando milho no mercado interno e tem essa perspectiva a longo prazo. Mas uma das coisas que nós colocamos é o seguinte, a importação, a gente não sabe até que ponto ela vai ser significativa a ponto de salvar o mercado, porque
os prêmios acabam se ajustando. O Paraguai teve uma safra muito boa, tende a ter uma safra muito boa, porque recebeu bons volumes de chuva. A Argentina pode valorizar os prêmios a qualquer momento se o Brasil for lá demandar muito milho. Os Estados Unidos pode acontecer a mesma coisa. Então a gente colocou o seguinte, para não faltar milho, o que a gente esperaria era as importações terem um rumo mais claro do que poderia chegar de fato de milho aqui no Brasil, diminuir bastante as exportações, que é o que a gente está apontando agora, ou se aumenta a área de safra-verão, para não faltar milho para o primeiro semestre de 2022. Mas o que o Henrique está pontuando é que esse aumento não deveria ser tão expressivo, visto esses compromissos. Eu achei bacana o que você falou, já tem muito compromisso firmado em soja. Só lá para o Mato Grosso, o IMEA apontou agora 20 e poucos % já vendido da safra 2022. 77% da safra agora já comercializada, da próxima safra já tem 20 e tantos % já vendido. Então, a gente tem visto também que tem muito compromisso já firmado, né? Que talvez aí o que você falou de não ter tanto espaço para o aumento da verão. Alguém quer comentar mais? O Henrique ou o Marcelo quer fazer mais algum comentário a respeito dessa questão do verão? Ou o Marcelo, que levantou a pergunta para o Henrique? Não, eu acho que eu tô com ele, eu acho que é de flat para um pouco menos, talvez, porque o avanço das datas aí vai acabar segurando e eu concordo contigo, vai acabar se decidindo e definindo pelo soja mesmo. E a gente tem esse desafio aí de onde levantar milho para abastecer o mercado interno. Por isso até que eu levantei esse caso. Então, o consenso é que talvez a gente não vai ter a safra-verão como uma solução para o milho aí do ano que vem. Deixa eu só ler alguns pontos que chegaram para nós aqui ao longo do dia. Eu vou lendo essas pautas ao longo da live e à medida que forem chegando eu vou trazendo mais para vocês. Esse aqui foi o Leandro Hernandes Scarpassi, eu acho que se fala assim. Ele levantou um ponto interessante. Aqui na minha região, o milho é lá de Tupanci, no Paraná. Aqui na minha região o milho está bem atrasado, parece que é um reflexo nacional isso, né? Já era para estar quase colhendo em épocas normais e até agora boneca para milho verde, está de boneca para milho verde. Tem lavoura até boas, mas tem muita em baixa qualidade devido à seca. Aqui para o Goiás você tem visto parecido, Henrique, ou não? Aqui a gente está diferente. Não, Ronaldo, a gente também aqui está com um atraso, além do atraso da época de plantio e do plantio, de maneira geral o milho está atrasado, falando em ciclo, tá? Todos os materiais aí estão com uma semana, 10 dias de atraso, pelo clima, pelo ano, tá? E a gente realmente vê que tem muito milho no campo ainda, milho verde. Então a gente vê que realmente a colheita... Milho verde ainda? Ainda tem. Então a gente está vendo que a colheita esse ano ela vai tranquilamente entrar agosto afora, com certeza, tá? Então tem mais um fator de atraso. Então, mas vai atrasar. Mas você não acha que pelo fato de ser uma produtividade menor, ela não pode ser mais rápida ou não? Você acha que assim, vai entrando pontualmente até o ponto de se estender para agosto? Como a nossa janela de plantio, ela se estendeu muito, até quase a segunda quinzena de março, a janela de colheita também vai se estender por causa da umidade, sabe, Ronaldo? A gente vai ter áreas que só vão chegar mesmo lá em agosto para frente. A gente recebeu informação mais cedo, isso aqui é do Anter, lá de Lucas de Rio Verde. E essa informação aqui chamou a atenção. Ele falou o seguinte, com as chuvas em excesso no plantio e a falta dela na maturação do milho plantado fora da janela, após dia 28/3, acredita-se em média que a média geral deve ficar perto de 100 sacos por hectare lá em Lucas do Rio Verde. No entanto, não reflete o estado em geral. Os primeiros milhos estão rendendo pouco, porém, com todas as dificuldades, está acima do esperado. Talvez lá eles esperassem abaixo de 100 sacos por hectare, mas está dando nessa média de 100 sacos. Agora ele falou um negócio que eu achei curioso. Pivô também não rendeu tanto. Milho pegou muita chuva no plantio. Um produtor aqui perto, onde eu atuo, fechou a 105 de pivô lá em Lucas do Rio Verde.
Então, vocês têm essa expectativa de que as áreas podem estar sofrendo por causa das chuvas excessivas no início do plantio? Tem isso também, Henrique, Marcelo? Vamos lá. Esse ano, a maioria dos plantios, Ronaldo, foi debaixo de muita chuva. Vamos falar de qualidade de plantio, foi um plantio mais complicado. Mas os pivôs estão sofrendo muito com aquele tema que eu abri a conversa na live. A pressão de cigarrinha, a pressão de enfesamento, esse entendi. ano ela está acima da média. Então tem muitas áreas de irrigado sendo colhidas aí que sofreu muito com essa praga lá no começo e a gente está vendo o resultado agora. E quando eu falo de cigarrinha, se você conversar com o pessoal do Sul, sofreu. Se você conversar com o pessoal do Tocantins, já tem milho caindo porque teve um ataque muito severo dessa praga esse ano, que no final do dia, pessoal, acaba ficando tudo na conta da seca. Mas você tem que saber separar realmente o que é ataque dela e o que é falta de chuva. E a gente está percebendo isso no irrigado, tá? Todas as áreas colhidas aí, desde o Mato Grosso aqui, está se entregando menos do que a gente imaginava. Hoje a gente almoçou com o produtor, você conhece bem o delegado, seu Geraldo, e aí ele comentou isso, que o Fabiano falou também que estava tendo um problema com a cigarrinha que teve que ter muito investimento para poder reverter isso aí. E já que a gente entrou na qualidade, eu vou jogar um pouco para o Marcelo. O que você tem ouvido falar da expectativa da qualidade desses milhos, Marcelo? Aí o Henrique levantou a questão da cigarrinha, que não só a falta de chuva, que entra também na conta da seca, mas o que vocês têm ouvido falar a respeito da qualidade do milho? O pacote aqui no Paraná está muito parecido com esse que o Henrique trouxe, aí falando da região de Goiás. Atrasou muito, plantou-se debaixo de muita chuva. Houve relatos também de cigarrinha, mais no sudoeste aqui do Paraná, mas também houve regiões que acabaram sofrendo com isso. E por desígnios aí do clima, plantou-se com chuva e depois veio a seca, o estresse hídrico, né? Então inverteu a ordem necessária. Então a produtividade vai ser aquém do esperado também, sem sombra de dúvida. E a qualidade vai acabar ficando abaixo do normal. Não tem como. Então assim, dentro dessa questão da projeção da produção, o Marcelo acredita até um pouco, uns 2 milhões a menos de toneladas do que os 90 milhões de toneladas. O Henrique não joga um percentual de quebra aí, mas tem acompanhado nas lavouras sofrendo bastante com essa falta de chuva. Tem um ponto aqui do Danilo Micael, ele perguntou o seguinte: Henrique, você acredita que o produtor irá resguardar o milho safrinha em bolsa para vender no próximo ano, justamente por não ter milho verão plantado? Eu estou escutando muito. E aí eu vou pedir a opinião dos dois. Eu não tinha escutado isso com esses volumes que eu estou escutando agora. Lá atrás, uma vez ou outra, a gente escuta um produtor falar, até porque se questionava muito a qualidade, gera muito pó. A gente via esses milhos quando a Conab fazia os leilões, os PEPs, essas coisas, se questionava muito a qualidade porque ficava muito tempo guardado. Mas eu tenho ouvido cada vez mais, e volumes grandes, produtores dizerem: eu não vendo o meu milho agora, eu vou esperar colher, e aí depois que colher eu vou vender o milho, e até se o meu milho de colheita vir ruim, eu uso esse milho velho para misturar, para melhorar um pouco a qualidade, fazer um blend, uma dosagem, e depois comercializar depois da colheita. Vocês têm visto isso aí também, que é a pergunta do Danilo? O Henrique e o Marcelo? Desculpa, pode seguir, Marcelo. Tá, até quinta-feira passada, era praticamente unânime essa conversa. Ninguém falava em vender, acreditava-se que os preços podiam caminhar mais, mas da semana passada para cá, com os preços, não só da Exalc, mas também de tela, começaram a cair um pouco, eu já comecei a perceber alguma movimentação de um pouquinho de mudança de visão. Então, não que ele vá vender tudo, mas se ele tem 100 mil sacas guardado, ele já está pensando, o produtor já está pensando em aproveitar os preços que estão agora e vender um pouco, até ele ter mais informações da colheita, até ele conseguir visualizar um pouco mais.
esse punch que até vocês aí da Royal Rural previram, que a hora que começasse a colheita, a hora que os caminhões começassem a transitar, haveria uma natural diminuição das ofertas de compra, e isso traria os preços para baixo, naturalmente, fez com que alguns produtores que estavam exatamente nessa linha aí do que você dizia, por virem de boas safras também, né, Ronaldo? Todos eles, a maioria deles muito bem capitalizados, eles estavam com essa visão. Mas de quinta-feira para cá começou a haver um movimento aí, ainda leve, mas eles já começaram a se abrir para a possibilidade de, bom, já que vai entrar o milho novo, vamos vender esse milho, vende o que está em estoque, aquela coisa toda. Você sabe, né? O produtor, ele acaba tendo, né, e é natural isso, você ser otimista com o produto com o qual você vive, depende, mas ele acaba tendo uma maior resiliência enquanto o preço sobe. Quando começa a cair, aí começa a preocupar um pouco. E resiste, é isso aí. O que você tem visto disso, Henrique? Você tem escutado esse assunto, o pessoal guardar o milho? Vamos lá, vamos separar as duas coisas. Primeiro que o milho safrinha guardado no silo bolsa, acho que é um dos melhores milhos hoje para o mercado adquirir. Que ele é colhido seco, fantástico, beleza. Vocês se lembram que em 2016, principalmente aquele consumidor que é exigente em qualidade de milho, ele sofreu muito para receber contratos com milhos de produção muito baixa. Áreas de que vão produzir 20, 30 sacas por hectare e vão ter um grão de pior qualidade, um grão pequeno, um grão quebrado, um grão avariado. Então, eu tenho como desafio para o segundo semestre ter milho de qualidade guardado em silo bolsa. Vai ter milho guardado, mas vai ter um milho de menor qualidade, principalmente para a indústria de alimentos. Porque a gente sabe que vai ter milho avariado, vai ter milho muito ruim. Então, a qualidade para esse ano eu jogo como um diferencial para o segundo semestre. E o problema desse milho mais miúdo, ele também dá muita toxina. Então vem a azéia, vem a aflo, vem a fumo, que de fato a seca é um milho mais xoxo, um milho mais tóxico, um milho que a qualidade dá um problema. Bom, para a gente seguir aqui para o próximo assunto, só trazer um comentário da Sueli Schneider. Temos um ponto de atenção com o aumento do milho verão e temos uma ponte para cigarrinha safrinha, que é aquele assunto que a gente estava debatendo ali atrás, que também, de fato, como ela colocou, é um ponto de atenção. Bom, então, falando da produção, é meio que um consenso do mercado, a gente quis trazer esses números de 90 milhões de toneladas, e embora algumas pessoas tendem a tentar colocar, ou não estão percorrendo os campos, ou estão só ouvindo as notícias, ou por simplesmente um espírito de otimismo, dizer, não, a quebra não vai ser tanto assim. A gente está ouvindo do Marcelo, que conversa com Deus e o mundo aí, ali do escritório dele, também roda, e o Henrique, que o escritório dele é a lavoura de fato, de que é preciso sim um sinal vermelho, de que as produções vão ser reduzidas, de que por mais que a gente ouviu falar de aumento de área, mas a falta de chuva trouxe essa quebra de produção e vai trazer essa quebra de produção ao longo da colheita. Para a gente falar das exportações, eu vou trazer alguns números aqui, e aí dessa vez eu vou começar com o Marcelo e depois a gente vai seguindo para o Henrique. Eu até estava falando com alguns produtores hoje o pessoal ligou para nós e falou, não, quanto que é o acumulado das exportações? Semanalmente a gente divulga isso aqui pela Royal, e o acumulado das exportações do milho estão nos menores números da média dos últimos 5 anos. A gente está falando de 3 milhões de toneladas, 3 milhões e meio, de janeiro até agora. Mas se a gente for pegar o ano agrícola, que ele é de fevereiro em diante, a gente está falando de 1 milhão e 200 toneladas exportadas de milho. Então, assim, é um dos momentos de menor exportação. E aí, por isso que a gente reduz o número de exportações, e isso tem explicação nos preços, que o mercado interno não está deixando a exportação efetuar maiores volumes. O que você tem visto para esses números de exportação, Marcelo? O que você acha da perspectiva deles? Bom, primeiro semestre, naturalmente, os volumes são pequenos, né, Ronaldo?
o volume maior de exportação começa sempre entre junho e julho, né? Até peguei uma no CSEX lá, a média dos últimos 5 anos e tal. E o grosso é julho, agosto, setembro. Outubro vai bem também, mas se mantém em linha até dezembro, depois janeiro cai um pouco mais. Esse ano, eu acredito, de novo, por causa do plantio tardio, que a gente deve ter um volume mais acumulado para agosto, setembro em diante. Junho e julho devem ter volumes menores, né? Mas eu acredito que a exportação vai acontecer sim. Agora, em questão de volume, você até tocou num ponto aí que todo mundo sabe que tem, mas ninguém viu, né? Que é a palavra que ninguém gosta de dizer, mas é o termo que é o washout, né? Nenhuma trading vai levantar a mão e dizer que está fazendo, nenhum exportador vai dizer que está fazendo, mas os preços, até porque existe uma discussão entre o legal e o moral, que aí está envolvido, né? Mas os preços que a gente tem praticado aqui no mercado interno, naturalmente estão segurando um volume. E ainda bem que estão segurando, né, Ronaldo? Precisam segurar. Porque se não segurar, efetivamente, nós vamos ter que importar. Porque se a gente mandar o nosso daqui para fora, o pouco que tem, a gente vai ter que trazer de algum lugar. Inclusive, até, você trabalha com o número de 22 milhões, se não me engano, né, de volume para a gente chegar lá com 3 milhões e pouco lá fora. Você já imaginou se a gente cair 1 milhão só, exportar 1 milhão a mais só, como é que fica os estoques de passagem? Então, é um ajuste muito fino que tem que ser feito, tem que ser acompanhado, né? E o grande drive do mercado para a definição dos preços aí do safrinha é como você bem colocou, é esse volume de exportação que vai ser feito. Então, nós temos que acompanhar diariamente esses números, né? Ver as atualizações. E junto com isso, claro, né, o preço que está sendo praticado lá fora. E a gente entra em clima, área de plantio, que agora dia 30/6 os Estados Unidos vai atualizar, né? Porque se o preço lá começar a subir, o preço interno aqui vai ter que acompanhar e vai ter que pagar um leve prêmio acima disso para poder segurar o milho aqui. A conta, embora o ajuste seja fino, mas a conta é simples. Perfeito. Henrique, você tem escutado a turma falar das exportações no mercado físico, que agora a gente não tem visto tanto. Elas fizeram um volume lá atrás, mas você tem visto esse movimento de produtor comentar que as trades estão fora ou não estão fora? Falar um pouquinho de mercado, o que a gente tem percebido no campo é que em determinado momento cada empresa vem agressiva para se posicionar por um estoque mais momentâneo, e as trades são as responsáveis pelos contratos. Se a gente pegar aí a grande parte dos contratos safrinha, está na mão delas. E é uma interrogação para o mercado hoje é o seguinte: o quanto disso vai conseguir ser cumprido, porque tem áreas que não vão ser colhidas, como vão ser cumpridos. A palavra shout hoje é uma coisa que a gente escuta muito no campo. Então, a gente realmente fica na expectativa aí dessas primeiras colheitas para ver como que o mercado vai se comportar nessa questão de contratos. A gente já escuta algumas propostas aí de renegociação, né? Porque realmente vai ter área que não vai conseguir cumprir o contrato, a gente sabe disso. Então, nos próximos 15 dias aí, a gente vai ver como isso vai se deslanchar a nível de campo, para realmente ver onde que o milho vai. Se ele vai para o silo bolsa, se ele vai para a entrega de contrato, se o produtor vai especular mais um pouco. O mercado está bem apreensivo para esse primeiro arranque aí. É muito complicado. A gente sempre orienta o produtor aqui na consultoria, fala, não fecha 100% se puder. Claro que tem os casos que não podem, mas a gente sempre orienta, se for fechar, quer fechar futuro, fecha só os custos, fecha o menos que puder. Porque a trade, quando ela faz a compra, dificilmente a trade compra para especulação. Ela já tem uma ponta amarrada do outro lado, já tem um navio, já tem um porto, né? Então, quando a trade ela também não recebe o contrato que ela firmou, é um elo de efeito cascata que vai ser de prejuízo. É um elo de prejuízo que vai colocando. Tem uma questão aqui que o Kelson colocou, o Kelson é um grande amigo nosso, a paridade de importação.
tem que estar no radar. E aí depois, o estoque de passagem desse ano é pior do que o de 2016? Bom, olhando para a paridade de importação e de exportação. A gente estava falando em cerca de R$ 85 ali para os vencimentos de julho e agosto, e aí o mercado veio caindo. Chicago, que o Marcelo falou, é tombo por causa do clima americano, porque a paridade de exportação ela é basicamente, não é basicamente, ela é exatamente Chicago, dólar e prêmio. E aí depois você faz o frete para as regiões que você quer calcular. Mas como Chicago vem caindo, como o dólar vem caindo, e o prêmio tem se mantido numa certa estabilidade, a paridade de exportação vem caindo também. Então a gente está hoje na casa de R$ 80 ali nos portos, não é isso, Marcelo? Dentro desse nível. E aí a questão da paridade da importação, que é um tema que vai vir para discussão agora a partir dessa notícia dos Estados Unidos ser o importador para o Brasil. Para se importar da Argentina, o milho hoje, em junho, a gente tem que saber quando que esse milho vai ser importado, se ele vai ser para julho, se ele vai ser para agosto. Mas para se importar da Argentina, sem considerar imposto, retenções, nada, só conta seca, sem margem nem nada, a gente está falando de cerca de R$ 80 ali nos portos. O milho dos Estados Unidos chegaria a quase R$ 100 nos portos. Então é difícil da gente falar que a importação daria certo. Pode liberar transgenia, mas os preços não estão ainda dentro do ajuste para poder falar que vai vir volume absurdo para alimentar o mercado interno. Estou falando besteira, o Marcelo tem esses números bem monitorados de perto, pode dizer se está em linha ou não. Não, eu acho não só que é por aí, como eu vou ser até um pouco mais agressivo. A solução está dentro de casa, Ronaldo. A solução é no que a gente vinha falando. A gente vai abastecer o nosso mercado com o milho que está aqui. Pontualmente, nós vamos ter alguma coisa vindo de fora, como você disse, Paraguai, Argentina. Mas a gente vai resolver o nosso problema de abastecimento no preço interno, pagando um prêmio sobre o preço de exportação. E aí a gente retém. Vai ser, a conta vai ser essa, não tem muito para onde correr, não. E aí a gente vai vendo que a paridade de exportação e o mercado internacional vai se ajustando, quando a gente vai olhando o seguinte, em 2020, ano passado, o principal comprador do Brasil foi o Irã, mas no segundo colocado foi o Japão. E o Japão não é um cliente do Brasil, ele é um cliente americano. Em 2019, o Japão foi o primeiro comprador do Brasil, porque lá nos Estados Unidos deu pau, ou se imaginava que ia dar pau, ele veio comprar aqui. 2018 para trás, o Japão aparece lá, não está nem entre os 10 compradores. Ou seja, 2019 surgiu uma dúvida da produção americana, Japão, México, Espanha veio para o Brasil. E aí, como quem compra aqui a primeira vez sabe o caminho, continuaram comprando para 2020. Mas agora, em 2021, a gente vê que os principais colocados na compra são os tradicionais clientes. Tá o Egito, tá o Vietnã, tá o Irã. Então a gente vê que não tem aquele desequilíbrio da compra, então a gente tende a atender o mercado comum, internacional que a gente atende, e não deve ter aí uma exportação nem perto do que foi 2019, de 42 milhões de toneladas, de 2020, 34 milhões de toneladas. Bom, gente, não parece que a gente conversou tanto, mas a gente já está chegando perto de uma hora. Eu não sei quem fala mais, se sou eu, se é o Marcelo, se é o Henrique, mas a gente já conversou bastante aqui. Para eu tentar fazer um resumo da nossa conversa, a gente falou da produção, a gente falou das exportações. Eu quero só trazer os números do line-up. O line-up é os navios nomeados que chegarão no porto e levarão embora o milho, a soja. O line-up de junho desse mês ainda é agressivo para a soja. A gente está aqui com mais de 11 milhões de toneladas para a soja, um line-up muito bom para a soja, mas é um line-up muito fraco para milho. Está trazendo aí 216, 217 mil toneladas. É um line-up muito fraco para milho. Então, a gente deve ver as exportações crescerem a partir de julho, que é uma coisa atrelada à outra. Em julho, a colheita deve entrar mais pesada, e aí as exportações começam a ter mais volumes e mais aumentos. Então, eu queria, de tudo que a gente falou, eu vou começar com o Henrique e depois fazer o mesmo jogo para o Marcelo, para a gente fazer esse apanhado da nossa conversa aqui de hoje.
O que que você tem visto, Henrique, para esse cenário de colheita? Aliás, eu vou fazer um pouco diferente. Se o senhor Henrique também quiser, não tem problema, mas eu queria que o Henrique aprofundasse um pouco mais nesse final, do que seria a perspectiva de produção e o Marcelo, que seria a perspectiva das exportações, para a gente tentar enxergar um resumo desse bate-papo nosso aqui. Bem, vamos lá. Fazendo um fechamento aí sobre produção, hoje a quebra ela é fato. À medida que as colheitas se estenderem, a gente vai conseguir mensurar esse número, tá? E essa produção hoje, ela vai ser responsável, como o Marcelo comentou, como a melhor opção, na minha opinião, a curto prazo aí, para atender o mercado interno. E o que vai fazer essa produção, na minha opinião, ir para o silo bolsa, ir para o porto ou cumprir um contrato, vai ser essa paridade justamente de exportação. De exportação. O produtor está bem em função dessa informação para ele decidir o que ele vai fazer com essa produção. Mas que ela é uma quebra esse ano, o meu número eu acho que não dá 90, tá? Se você perguntar a minha opinião pessoal, eu acho que não chega. Para que a gente começar a colher os milhos plantados aí do meio para o fim, vai colher muita área, mas vai sair pouco grão. Essa é a minha opinião sobre produção. Entendi. Vai lá, Marcelão. Bom, baseado nisso que o Henrique falou, não tem outro cenário senão das trades e dos exportadores de modo geral agirem com muito cuidado nos embarques, né? Eles vão estar medindo muito o que está acontecendo lá fora para ver os preços em Chicago, que foi bastante tema da tua última live, né, Ronaldo? Hoje a gente falou um pouco sobre isso por causa do tempo e tal, mas eles vão ficar muito, muito de olho em função do preço de lá e os preços que aqui dentro, aqui o mercado interno vai pagar. E ele vai, ao meu ver, ele vai acabar enviando a diferença. O que o mercado aqui interno acabar não absorvendo, não segurando, não entendendo que vai fazer o giro, principalmente nessa entrada, inclusive, né, porque existe demanda de milho no mercado interno e a safrinha, desculpa, vai entrar um pouquinho mais tarde. Então, eu vejo que as exportações devem se aglomerar mais para o finalzinho de julho, começo de agosto, e vão acontecer no volume tal que o mercado interno não absorva esse milho novo que vai estar chegando aí para ser ou consumido ou exportado. Por isso, inclusive, até que eu analiso aquilo que eu te falei. 5% a menos do número, 1 milhão a menos de tonelada, qual é o reflexo sobre o estoque de passagem que a gente tem? A gente está literalmente sobre o fio da navalha em questão de atendimento da demanda interna, né? Então, as exportações... Exatamente, o abastecimento interno está muito justo. Eu acho que isso vai acabar refletindo e as exportações devem se aglomerar mais no final de julho e começo de agosto. Perfeito. Bom, então para eu fazer um resumo do que vocês falaram, e até aproveitar um gancho, eu até estava deixando mais aqui para o final, o José.L.Oliveira colocou assim, quais são os números de consumo interno? Interrogação. A gente está falando aqui em 75 milhões de consumo interno, 74,9, 56 para ração, 7 para etanol e o resto. E aí, baseado nessa última fala do Henrique e aí no que o Marcelo colocou agora, a gente tem visto o seguinte, nós reduzimos bastante os números de exportação, e aí o que você está colocando, se esses números tiverem um ajuste de 1 milhão, que não deveria ser muito, mas acaba que porque como a gente está trabalhando muito na trave, e aí quando o Henrique, que está no campo todo dia, o tempo todo, vive disso, está vendo isso toda hora, está falando, olha, a gente está preocupado, não vai ter uma produção cheia, não vai ter uma qualidade para dizer, o meu milho está muito bom, alguma coisa pontual ali, a gente entende que o mercado interno não pode deixar chegar perto da paridade de exportação. Porque se a gente está falando de 22 milhões de toneladas, essas 20 milhões a gente entende, aqui os números da Royal, já estão negociadas. Porque lá atrás já veio negociando, o Henrique até comentou, lá atrás as exportações vieram agressivas e fizeram muito contrato para a safrinha.
Então, quando elas vieram, teve um pico muito grande do dólar, a gente chegou a especular dólar de R$ 6 numa época. E aí os prêmios estavam muito bem, mas Chicago estava muito alto. Então as exportações vieram, fecharam grandes volumes e a gente imagina que deve beirar esses 20 milhões de toneladas, já devem estar fechados. E aí, se o mercado interno deixa que os preços voltem para a paridade de exportação, e a exportação realize novos negócios, não adianta falar em importação de milho, não adianta falar em liberar transgenia, o milho está indo embora. O milho ir literalmente embora e deixar o mercado interno desabastecido. Então, o que seria o que você falou, a solução está dentro de casa. O mercado interno não pode deixar esse milho sair daqui. Então, e o que o Henrique colocou também, o produtor tem monitorado a paridade de exportação, porque sabe que ela é o piso, dela não cai. E se chegar perto dela e a exportação começar a fazer novos negócios, o risco de desabastecimento aumenta ainda um pouco mais. Bom, eu vou partir então para as considerações finais, vou deixar vocês livres, a gente tem poucos minutos para não cair. E aí eu vou começar agora, em vez de começar com o Henrique, eu vou começar com o Marcelo, fazer o seu resumão, Marcelo, e se quiser fazer alguma consideração final, e logo em seguida a gente passa para o Henrique. Legal. Sendo bem rapidão aí para dar tempo todo mundo falar, primeiro agradecer o convite, Ronaldo, fiquei bastante feliz de estar junto, agradecer o Henrique também pela paciência aí das bobagens que a gente falou ao longo da live, e dizer o seguinte, que infelizmente nós precisamos lidar com essa dificuldade de um possível, uma dificuldade de abastecimento, de uma quebra de safra, mas que sirva de alerta para cada um de nós que estamos envolvidos no agro, para que a gente tenha uma visão de que nem sempre tudo vai correr do jeito que a gente planeja. E aí eu faço um parêntese, sem querer vender, mas já vendendo o meu peixe, cada vez mais as empresas produtores precisam procurar empresas como a Royal Rural, que tem o expertise em indicar e encaminhar as pessoas que precisam do RED, das ferramentas que o mercado permita que você faça o seu plantio e que você tenha um pouco mais de segurança e tranquilidade em relação a preço. Evidentemente, produção, a gente depende do Papai do Céu, mas em relação a preço e a volatilidade, você vai ter um norte e você vai estar muito mais firme no teu negócio. E o Marcelo faz isso muito bem, gente. Pode procurar que na bolsa ali ele manda. O cara sabe bem como conduzir. Vai lá, Henrique. Pessoal, agradecer também. Acho que é um aprendizado todo dia. A gente que está aí no campo, eu brinco que a gente é o termômetro, que a gente escuta o dia todo realmente o sentimento do produtor, tá? E à medida que a colheita vai evoluindo, a gente vai fazendo o ajuste fino. Então, daqui a alguns dias a gente vai ter um número mais curado na mão. Estamos aí sempre no campo, tentando somar, tentando produzir, tentando aprender. E sempre que vocês precisarem, estamos à disposição de vocês aí. É um prazer agradecer os amigos aí, os clientes que estão assistindo. Muito obrigado mesmo. Então, gente, eu quero agradecer o Henrique, quero agradecer o Marcelo e agradecer que a gente teve uma audiência muito qualificada. Até a gente teve foi um pouco prejudicado porque a gente teve que mudar a data, já estava tudo planejado para ontem, a gente teve que jogar para hoje. Naturalmente, a gente sente uma quebra nisso, mas mesmo assim a gente teve pessoas do mercado de peso contribuindo com a gente, mandando aqui as contribuições e assistindo e interagindo, não só aqui no Instagram, mas aqui no WhatsApp a gente também tem recebido muita coisa. Bom, essa live ela vai ficar disponível. Pode falar, Marcelo? Não, legal, complementando. Essa live ela vai ficar disponível lá no canal da Royal no YouTube, que está começando agora, então é mais para a gente fazer esse arquivo mais fácil, porque no YouTube você pode acelerar, então quem quiser assistir no carro aí, enquanto estiver fazendo um percurso, bota lá no vezes 1,75, no vezes 2 e vai escutando a gente falar rapidinho. Mas também vai estar disponível no YouTube, no Instagram, para quem quiser ver aí de uma forma mais prática. E agradecer mais uma vez vocês e esperar que esse bate-papo aconteça por mais vezes. E agora esperar a colheita entrar e ver quais números vão ser consolidados efetivamente, né? Show de bola. Legal. Mas é isso aí, gente. Um abraço. Então, um abração, Henrique, um abração, Marcelo, e obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Até mais, obrigado, pessoal. gente. Ótima semana para vocês.
Fiquem com Deus. A todos, um abraço. Tchau, Um tchau. abração, até mais, pessoal.